Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motos. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Salve, salve, muito boa noite, seja bem-vindo à RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui nos canais 24 e 524 da NET em todo o meu Rio Grande do Sul. Céu, Sol, Sul, Terra e Cor. Também você nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras para sua audiência, em nossas plataformas digitais, especialmente pelo nosso site rdctv.com.br. Também vale a sua audiência pelo Twitter, pelo YouTube e no nosso Facebook, na fanpage da RDC. Você pode curtir, comentar, compartilhar à vontade em facebook.com/RDCTV Digital. Eu sou o Júlio Lemos e não, este não é o Nos Acréscimos. Nós estamos acostumados a nos encontrarmos aos domingos à noite, mas hoje eu tenho aqui a honra de representar o grande Cadu Oliveira nesse clássico do jornalismo esportivo gaúcho, que é o tradicional Dois Toques, que você assiste sempre de segunda a sexta-feira a partir das 9 horas da noite, sempre ao vivo, repercutindo o dia a dia da dupla Grenal e também trazendo, além das informações da nossa reportagem, a opinião de convidados super especiais. Portanto, seja bem-vindo ao nosso Dois Toques de hoje e eu começo apresentando essa bancada qualificadíssima em plena sexta-feira. Tem gente que no meio das férias deixou de curtir o litoral para estar aqui nos dando a honra da sua parceria. Começo apresentando aqui o melhor comentarista esportivo do Rio Grande do Sul, grande Carlos Guimarães. Bom, Júlio, prazer estar aqui. Obrigado. Não me acho, cara. Não me acho melhor. Mas tu foi eleito. Fosse eleito. Junto com o Alex Bagé. Mas obrigado pelas palavras. No caso, quem está em férias sou eu. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite do pessoal aí. Valeu! Nosso colega da casa aqui, repórter, apresentador, mil e uma utilidades, o homem que comanda o Que-Esporte, Guilherme Paz. Obrigado, Júlio. Sexta-feira estamos aí, né? Sextou. Que maravilha, hein? Saímos daqui, vamos todos pro barranco, né? Todos pro barranco na conta de Cadu Oliveira. Exatamente. Essa outra figuraça aqui, músico, produtor musical, radialista, comunicador de rádio e televisão, multifacetado, talentoso, 100% algodão, Hugo Larroque. Tudo trio, grande presença. Que bom, hein? Que prazer, hein? Prazer é todo nosso. Receber os convidados. É sensacional, tamo junto, vamos, é só alegria. Hoje é sexta-feira, né, irmão? Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Exato. Tem RDC de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Vamos junto nessa aí, irmão. Grande presença. E aqui já não está o Cadu Oliveira, mas está muito bem representado pelo Pedro Henrique Oliveira. Substituir, é difícil, mas a gente tenta. Quase impossível, né? É. Grande Pedrinho. Esse é nosso time escalado, portanto, para essa noite, para nós ampliarmos os principais assuntos do dia da dupla Grenal. E a gente começa, antes de inaugurar aqui o nosso debate, com as informações do Grêmio. Hoje, o noticiário do Grêmio que se prepara para enfrentar o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas, no próximo domingo. O time que não contará com o comando técnico Renato Portaluppi, que está lá fazendo o seu curso obrigatório da CBF, e também teve despedida do Jael, o Cruel, que se despediu, inclusive, em meio às lágrimas. É cruel, mas tem um coração doce. Grande Jael, e a gente confere agora essa matéria especial produzida pelo Pedro Henrique Oliveira, agora aqui na RDC TV. O Grêmio fez seu penúltimo treino na manhã desta sexta-feira, visando o jogo do próximo domingo, contra o Brasil de Pelotas, às 5 horas da tarde, no estádio Bento Freitas. Maicon, Marinho e Luan devem ser poupados, mas Vitor Hugo Signorelli faz suspense do time que vai a campo neste domingo. Ele será o comandante interino e substituirá Renato Portaluppi na beira do campo, nesta partida contra o Brasil de Pelotas. Quem falou com a imprensa hoje foi o atacante Felipe Viseu, que justamente projetou este jogo contra o Brasil de Pelotas. Claro que, sem dúvidas, um jogo contra o Grêmio vai ser também, na casa deles, sempre é um jogo muito difícil, mas a gente tem que estar com a nossa consciência tranquila de fazer um bom trabalho, né? Quem jogar, dá o melhor. E, assim, é o que eu falo, a equipe está treinando bem, tem que continuar nessa pegada
independente das dificuldades do jogo, temos que continuar com humildade para poder fazer um bom trabalho e conseguir, se Deus quiser, sair com essa vitória lá. Hoje também foi um dia de despedidas. Jael, de forma oficial, foi ao Futebol Clube Tóquio. Ele falou com a imprensa e contou sobre propostas que teve em 2017, mas preferiu ficar no Grêmio. Naquele momento eu falei para ela que eu ia renovar com o Grêmio para poder mudar o pensamento de todos, para poder mudar a minha história no Grêmio. Depois da sua coletiva, muito emocionado, Jael cumprimentou todos os repórteres na sala de imprensa. Ele também contou uma história dele e Renato Portaluppi. Quando ele ligou para o treinador falando que iria para o Futebol Clube Tóquio, o treinador falou para ele levar uma miniatura da estátua que será inaugurada em março para o Japão. O atacante respondeu e deu uma foto 3x4 para o treinador guardar na sua carteira e ver quando sentir saudades. Direto aqui do CT Presidente Luiz Carvalho, Pedro Oliveira com as informações do Grêmio. Que figuraça esse Jael, hein, senhores? Jael Cruel, que ficou 2 anos no Grêmio. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, ao vivo aqui na tela da RDC TV, na audiência do Cadu Oliveira do Dois Toques, para pedir perdão pro Jael, porque eu fui um crítico do Jael. Eu confesso para vocês, no primeiro ano do Jael, eu me irritava quando trabalhava nos jogos do Grêmio e via às vezes o Jael com as suas deficiências técnicas, mas reconheço a evolução dele após aquele período lesionado, ficou muito tempo afastado. E o Jael é aquele grande exemplo de um atleta, como um profissional em qualquer área, que não tem tanto talento, mas tem o esforço, tem a dedicação, tem a superação, né, Guima? Eu estava preparado já para falar do Jael, porque eu queria fazer uma comparação com o jogador que o Grêmio buscou, que é o Henrique Almeida. O Henrique Almeida foi eleito o melhor jogador sub-20 num campeonato mundial que o Brasil ganhou em 2011. E era um jogador com até um recurso técnico ok, né? Sabia o que fazer com a bola, etc. Mas veio para cá, no Grêmio, e não conseguiu jogar por não se entregar, por não se dedicar, por estar completamente alheio ao que se necessita para o contexto. E o Jael, que é um jogador limitado, o Jael tem limitações técnicas. Eu não acho o Jael um jogador desprezível, tá? Antes de tudo. Eu acho que ele teve lá a sua participação em algumas coisas, justamente pela entrega que ele teve. Eu acho que o Jael construiu uma carreira digna no Grêmio, extremamente digna, uma carreira honrada, uma trajetória que, olha, de deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, merece aplauso da torcida. Por quê? Porque a limitação do Jael, ela, que é evidente, ela acabou não sendo tão cobrada, tão criticada, foi criticada dentro da medida do possível, né? Sim. E é um jogador que eu não contrataria, mas eu acho que a superação dele, a entrega, o grupo, o Jael é um cara muito bom de grupo, essa doação tudo isso fez com que o Jael tivesse uma carreira digna. Ele sai pela porta da frente no Grêmio. É claro que não tem como comparar o Jael nem com o Felipe Vizeu. Eu acho que o Felipe Vizeu é mais jogador que o Jael, que é o reserva. Eu não vou falar do Diego Tardelli porque são níveis diferentes. Mas sai com uma trajetória digna o Jael. E caiu nas graças do torcedor, né, Gui? Toda essa questão de cair nas graças, uma frase muito bem clara dele que marcou e vai marcar a história é: eu cheguei desrespeitado e saí respeitado pela torcida. E muito por essa parte que ele se entregou dentro de campo. Ele dava carrinho, ele batia no peito. Aquele gesto, né, de quando ele fazia o gol, caiu na graça da criançada. A criançada tinha o Jael como ídolo. Um personagem, né? É um personagem. Quando ele fez o gol, cortou a sobrancelha, saiu o sangue, marca. Tinha gente comparando aquela imagem com aquela emblemática do Hugo de Leon, né? Mas é um exagero do folclore, né? Mas são essas coisas que pegaram a torcida, a entrega dentro de campo. Ele tinha a concorrência do André. O André pode ser melhor que ele dentro de campo, finalizar melhor, cabecear melhor, mas a vontade e a entrega dentro de campo conquistou os torcedores. É que nem a gente jogando bola, né, Hugo? A gente pode ser ruim, mas é raçudo, né? E um fato bacana e peculiar que o Jael é um jogador também é um artista. E o artista, quando conquista o seu público, é importante que ele tenha empatia com isso. E com isso, ele ganha elementos para desenvolver o futebol dele. Conquistou o Renato, conquistou a torcida, dá aquele passe de cabeça na Libertadores, faz aquele gol de falta, depois vai no Renato e brinca e tal. Isso que é importante, a emoção, a gente sente ali quando o jogador se incorporou ao time e caiu nas graças. Caiu nas graças do povo, aí vamos se abraçar, vai ser feliz, né? E mesmo depois daquele gol que ele faz em 2017, aquele passe para gol na Libertadores, na final da Libertadores,
ele mesmo assim continua sendo contestado. E ele não tem assim a sua titularidade incontestada e faz um excelente 2018 com a camisa do Grêmio, não. Pelo contrário, ele continua sendo contestado e depois de um tempo, lá pro final de 2018, que aí sim ele vai conseguindo mostrar que não tem tanto talento, mas que tem raça. Mas essa questão do talento, ela é um pouco também contraditória, porque o que a gente pôde ver do Jael fazendo assistências e passes qualificados, para mim tem um jogo que foi decisivo, Grêmio e Coritiba no Campeonato Brasileiro, um lance que ele foi ali aos trancos e barrancos e deu um passe maravilhoso pro Ramiro, se eu não me engano. Ah, sim. Ali foi um lance que me marcou, poxa, o Jael não é tão assim como a gente compara, né? Como a gente julga muitas vezes. O Jael gerou assunto porque talvez o Grêmio precise de algo superior para ser centroavante, né? E contratou um jogador que eu acho que o Diego Tardelli é um grande jogador. Vale o 1 milhão que ele vai receber? É um grande jogador, mas vale... Depende de quanto está disposto a gastar também. Eu não sou muito de falar, eu não gosto muito dessa questão salarial e tal, as pessoas me cobram, mas eu acho que tu tem algumas responsabilidades e tem algumas expectativas, né? Tu não pode disputar uma Libertadores com uma folha de 500 mil, sei lá, exagerei e botei para baixo, uma folha de gauchão. O Jael sempre vai ser contestado pela qualidade, mas ele conseguiu superar isso com a entrega. Não tem mais espaço para enganador no futebol hoje. O cara que vem aqui para enganar, aqui em São Paulo, em Milão, em Moscou, para enganar, ele vai se dar mal. Tá? Eu não acho que seja o caso do André, esse é o primeiro ponto. Mas talvez fosse o caso, vou citar de novo o Henrique Almeida. O Henrique Almeida, para mim, é um exemplo de um cara que... Para quem não lembra, foi aquele que mostrou o dedo para a torcida. Isso, eu acho que veio aqui para dar um miguelaço, enfim. Não tem mais espaço para o enganador. Tu vê na cara, esse aqui é profissional. Tem os seus limites? Tem. Tem as suas dificuldades? Tem. Mas é profissional. E quando o cara demonstra o profissionalismo, ele consegue superar as próprias limitações. Já que a pergunta da semana, Hugo, foi quem é melhor, Tardelli ou Guerreiro, né? Sim, foi lançado. Eu não vou responder essa pergunta, mas vou fazer uma granalização aqui de canto, que eu dei um pau na granalização lá na Guaíba, dei um pau e vou granalizar. Tu fazendo isso, Guilherme? Tu fazendo isso? Eu sou contraditório, sabe? Sempre fez isso, né? Eu sou contraditório. Eu vou dar o exemplo do Leandro Damião, que saiu do Internacional para mim com uma carreira digna no Inter. O Damião é um cara também que passou a entender suas limitações, no momento não, mas ele entendeu que ele é um cara que precisa estar assim, ó, no máximo para render e sai pela porta da frente também. Acho que isso é o futebol moderno, sabe? O Damião também, ele tinha uma outra limitação, que era uma limitação física. Sim, o torcedor entendia isso. Quando ele ficava sem jogar em 2018, que ele teve uma série de partidas sem poder jogar, o torcedor sabia que ele estava no ápice físico dele, ele bateu um nível que ele não conseguia mais. E daí o torcedor começou a respeitar, porque ele sabia que mesmo o Damião estava tentando dar mais do que aquilo que podia e o torcedor gostava disso. Nessa questão, né, Júlio, o Jael, ele era um personagem. Quando ele apareceu pilchado no CT do Grêmio, com uma cuia na mão, hoje na despedida, fantástico ter despedida. Quantos e quantos jogadores saem com uma belíssima história também, não dão palavras à torcida. Coloca uma nota fria nas redes sociais, escrita por um assessor. Vezes é o assessor, é o cardzinho lá da assessoria de imprensa. Cara, fantástico o Jael se despedir para a torcida, chorar, cumprimentar todos os jornalistas, todos os cinegrafistas que estavam presentes lá. É isso, ele encantou os torcedores, a imprensa também no final do ano admirou ele para a entrega. Teve uma frase dele hoje na coletiva que vocês cobriram lá, Pedro, que me marcou assim, ele dizendo que após o primeiro ano do Grêmio, quando ele estava sendo bastante contestado, ele recebeu propostas financeiras melhores do que o que ele recebia no Grêmio, mas ele se sentiu, não é o momento de eu sair aqui com toda essa crítica, eu quero mudar a minha imagem, eu quero mudar a minha reputação diante do torcedor, diante da imprensa, e ele realmente fez isso nesse ano, né? Ele mudou completamente e saiu por cima, né? Conseguiu, como o Guima destacou, saiu pelas portas da frente. Virou um dos maiores assistentes do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Mas continuo colocando aqui que o Grêmio, o nível que o Grêmio precisa nesse ano e precisava no ano passado também, exige um cara como, por exemplo, um Diego Tardelli. Né? O Jael foi extremamente profissional, digno, honrado, cara marcante, só que a gente tem que trabalhar com outros níveis. E aí é um nível de qualidade que o Jael não vai conseguir atingir. Esse nível de qualidade, na minha opinião, é perfeitamente preenchido por um cara como o Diego Tardelli. É aquela questão da expectativa versus realidade, né? Quem no começo da temporada passada, Hugo, iria dizer que o Jael teria mais aceitação do torcedor do que o André?
Eu fui um que aprovei demais quando o Grêmio fez o esforço que fez para trazer o André do Sport. Na minha mentalidade, poxa, o André é um atacante de mais movimentação, vai se encaixar nesse sistema tático do Grêmio, revezando com o Luan, com o Everton, com velocidade, o que na prática não aconteceu. E aí um centroavante trombador, esforçado, ia lá e dava o resultado. E um André que chega para tentar resolver os problemas do Grêmio lá na frente, não consegue. Aliás, a contratação do André foi uma celeuma, cara. Foi uma novela, um troço fantástico. Durou aqui uns 2, 3 meses. E até a piadinha do presidente, do vice-presidente, do assessor lá, enfim. Isso gerou um constrangimento entre ambas as partes. Tanto é que até agora o menino não consegue mostrar ao que veio. E não é um mau jogador, cara. Nós conhecemos o André, só que a gente quer ver aqui no Rio Grande do Sul o André jogando bola, pô. E a nossa questão do André jogando bola é uma coisa um pouco peculiar para ele agora, porque vai passar muito mais pelo lado psicológico dele do que dentro de campo. Exatamente. Dentro de campo ele está treinando, fisicamente está muito bem, vai ter que ter um gol lá para ganhar mais oportunidades com o Renato Portaluppi, porque o Viseu chegou, já fez 2, agora o Tardelli pode estrear daqui 3 semanas. Talvez no Grenal. Ele vai talvez no Grenal, dia 17, no domingo. Então até lá o André tem que provar, tem que fazer um gol. E mesmo assim, para melhorar o lado psicológico dele. Quando ele entrar, ele vai ter que substituir em alto nível. Claro. Ele não vai estar substituindo um jogador que vem jogando no nível mediano, ele vai ter que substituir um Tardelli da vida. Então, a pressão no jogador é ainda maior do que foi no ano passado. Mas o Larroque falou agora, né, que a gente quer ver aquele André dos bons tempos. Mas aí que tá. Qual o André? Eu, sinceramente, vi o André em 2 bons momentos. Que foi no Santos, quando começou, mas que tinha Ganso, Neymar e companhia. Bem, né? Opa! Também não vamos exagerar. Também não vamos exagerar. E o André do Sport, que era um time que praticamente jogava para ele, que tinha o Diego Souza como um parceiro de assistência muitas vezes, era um time diferente. Mas no Atlético Mineiro, nas outras passagens até fora do país, o André nunca se afirmou. A contratação do Diego Tardelli, ela é também fruto do... palavra, não vou dizer a palavra, forte, do fracasso do André, né? Se o André desse certo, se o André em campo fizesse aquilo que se imaginava que ele pudesse fazer, o Diego Tardelli não seria contratado. Tenho quase convicção disso. Viseu talvez para formar grupo, o Tardelli não. Isso aí eu tenho quase que uma convicção. Eu tenho uma teoria que demora, tá? Mas eu acho que o do André também tem problema. Como não? Tem 1 hora só de programa. Não, mas tu pode precisar. Teoria, Meu amigo, o povo em casa quer ter ouvido. Quem ganhou o prêmio de melhor comentarista pode ficar mas até já é passado, se foi 2018, rumo a 2019, outro ano, outra vida, meu velho. Olha só, eu tenho uma ideia que aquele Santos de 2010, a força do Neymar, essa semana foi uma semana de polêmica, Neymar é o maior jogador pós-Pelé, eu acho que não, já voto aqui no Romário como jogador pós-Pelé, em segundo lugar o Ronaldo bem à frente do Neymar. Terceiro, Ronaldinho Gaúcho. Meu terceiro é o Rivaldo. Eu acho que o Rivaldo quarto, o Ronaldinho Gaúcho, então. E botaria ainda Zico, ainda... Falcão e Renato na fila. Não, aí eu acho que o Neymar é um pouquinho mais. Mas pra gente o Neymar Zico, não tá no Zico, top sim. 5. Enfim. Top não entraria no top 5. Não entraria. Mas o Neymar é um grande jogador, inegável, tá? É um craque. E aquele Santos é o Santos em que a gente demorou a entender que a força do Santos era por causa do Neymar. Porque eu fui um cara que disse, esse Paulo Henrique Ganso vai mais longe que o Neymar. Eu também. A maioria. Muitos. Não foi. Esse André tem bola para ser atacante de seleção. Não tem bola para ser atacante de seleção. Nem na melhor fase dele. Tem uns caras que seguram bem o meio de campo. São caras que depois sumiram, tipo Wesley, tipo Arouca. O Arouca era um bom carregador de direita. Depois para Libertadores precisou o Danilo, né? Que é um jogador que hoje está na seleção, inclusive. E aí tinha o Neymar. O Robinho era quase que um coadjuvante desse time. E o time tem o Robinho também. Cara, o Robinho nunca foi aquilo que a gente sempre achou. Eu não achei, tá? Esse não. Mas que o Brasil achou por causa das pedaladas e tal. Quando surge um cara meio artista, assim, a imprensa... Né? Plástico. Sim. A imprensa ela foi lá em cima, né? Foi lá em cima. Mas eu acho que aquele é um pouco da força do Neymar. Eu acho o André um bom jogador, mas se tu pegar a carreira do André e a carreira do Diego Tardelli, vai ver que o nível do Diego Tardelli é um nível de seleção brasileira que o André nunca teve. E nessa questão de seleção brasileira, eu tenho uma dúvida ainda que o Renato vai esclarecer daqui a pouco, porque eu acho que o Tardelli vai render muito mais no Grêmio, nesse time, nesse formato, jogando na direita. Só que ele me traz o Montoya que pode jogar mais recuado e o Marinho um bom momento. Ele vai ter que colocar o Tardelli de centroavante por conta do bom momento dos 2 jogadores da direita. E ele vai jogar muito faceiro se ele jogar com o Viseu,
que é uma situação que pouca gente está falando, que daí existiam algumas especulações do ou o Tardelli jogar na ponta, né, no lado direito, ou jogar como centroavante. Mas existe outra opção, que é o Luan jogar no lado e o Tardelli jogar atrás do centroavante, um pouquinho como joga o Nico Lopes. O Luan não foi nem pra Só que seleção. é assim que o Tardelli jogou no Japão e é assim que ele vem jogando há 4 anos. Então ele está acostumado, ele sabe jogar. Ele mesmo falou que no Japão ele jogava desse jeito. Então é uma posição parecida com como o Nico Lopes joga no Internacional. Eu, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria nele jogando nessa posição. Pra você de casa, e pra você aí de casa, pode fechar em mim, que vamos bater no Twitter. Pra mim, o Luan é banco do Grêmio. Não, pra mim o Luan é banco. Com todo respeito. O Tardelli, ele é banco. O Tardelli faz a função dele, joga Marinho, Viseu e Everton. Agora fecha o em mim, Luan, por favor. é por causa da facite, ele não aguenta a temporada inteira. Ele não aguenta a temporada inteira. Com todo respeito. Por isso que eu mandei fechar em mim, não em vocês. Agora fecha em mim, por favor. O Grêmio sem Luan e sem Maicon não funciona como normalmente. Com o Júlio Sim. nessa. Olha esses últimos Assim, ó, jogos. Mas é que por conta do problema, o Renato na segunda-feira afirmou, vai voltar. Eu como um velho jogador de videogame, né? Eu sou um velho que gosta de ser... Tu também é meio assim, né? Mais ou menos, né? Também assim, meio velho Sou querendo... dentro daquele coisinha... Também o velho... Tá com um passarinho. Também o velho que quer ser... Também o velho que Vision. eu e tu somos velho que quer ser guri, entendeu? A gente é mais meio ou assim. menos, né, A gente é assim, tu sabe disso. Jovem há mais tempo, eu diria. Pra quem joga FIFA, o Tardelli, ele é um SA, tá? Eu digo que é um SA, o segundo atacante, tá? Mas eu não colocaria assim, ele é um SA. Mas o Luan também é um SA. Eu não jogo nem com o Luan, nem com o Tardelli do lado, porque eu sei que tem um jogador no Grêmio que tem um potencial... Primeiro, se tu vai deslocar ou o Tardelli ou o Luan pro lado, tu vai obrigar, não tem como não, fazer o cara recompor. Ele vai ter que voltar quando tem um outro time que ataca, né? Tu não pode partir do princípio que, olha só, a gente vai atacar 100% o tempo todo. Tá, e aí, professor, quando eles atacam, como é que faz? Ah, segura no Jeromel no cano, mano, peraí, não é assim. Os caras são bons, mas não são super-heróis, né? Então o cara tem que voltar. Everton faz isso bem pelo lado. Pra mim, o cara que melhor fazia isso era o Pedro Rocha, que ganhou muito por causa disso, mas o Everton faz bem pelo lado. Tendo o Bruno Cortez e não o Juninho Capixaba, que É, varia também. Sim, porque o Capixaba... É mais... Ok, é que tu precisa... Senão não adianta nada tu Como voltar. é que fica meia tu vai Mas bater é que daí quando tá jogando o Juninho tá. Capixaba, o Rômulo, quando jogou o Juninho Capixaba, jogou o Rômulo. Mas E daí aí ele fez muito mais esse corredor do lado Mas esquerdo. teve problemas o Grêmio. É a boa dor de cabeça pro treinador. Aí tu abre o meio e tu tem que voltar o cara da frente. Demais. E aí tu tem um jogador, ô Júlio, que vai te ajudar. Que é um cara que foi contratado agora. O Marinho tá fazendo bem isso, mas parece um cara assim... Né? O Montoya. O Montoya é muito bom jogador. É muito bom jogador. O meu time do Grêmio, tá? Do meio pra frente já digo aqui qual é. Michel Maicon, Montoya, Luan, Everton, Diego Tardelli e excelente Felipe Viseu como primeira opção pro banco. Para jogar o Campeonato Vai Brasileiro. jogar muito. Baita centroavante. O Grêmio tem 2 ótimos centroavantes. Mas o meu time no 4-2-3-1 é esse. Só para complementar uma situação, muita gente não lembra que quem fazia esse famoso corredor da direita no passado era o Ramiro, que era um volante que jogava avançado e fazia uma recomposição muito boa. Montoya joga mais que o Ramiro, tá? E aí hoje tem o Marinho, tem outra perspectiva diferente, é muito mais ofensivo. O próprio Alisson... Mas aprendeu a voltar. O Alisson sabe voltar também. Também. Agora vai fazer isso com o Tardelli, 33 Não, anos, mas aí- e tirar ele lá da frente do gol? Não, e outra coisa, e você imagina se tiver o Tardelli aqui aberto na extrema direita com o Léo Moura na lateral direita. 2 jogadores, né, de E eu vou lembrar que triangulação o Tardelli na extrema direita é uma coisa raríssima. Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. Um Jô. Bernard, Ronaldinho e Tardelli pela esquerda, Jô na frente. Esse é o Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. Tardelli na seleção brasileira, ou aberto pela esquerda ou na frente. Tardelli, quando começa no São Paulo, ou aberto pela esquerda ou na frente, mais na frente. Eu faço esse time. É raro. Tá certo. faço E uma esse das time. alternativas, né, o Grêmio ganhando de 6-0. Claro, o Renato afirmou que queria ter o melhor ataque do futebol brasileiro, fazendo 6-0, passando o Santos, que é do Jorge Sampaoli. O que aconteceu? Ele tira o Michel, que ele poderia muito bem deixar os 2 volantes ali, vamos segurar, não vamos tomar nenhum. Ele tira o Michel e coloca o André. Uma outra variação. Jogar com um volante e algumas alternativas. Tu pega um time mais fraco, joga só com o Maicon ali e joga com o Luan, Tardelli, Viseu. Aí 4-1, pra furar 4-1. retranca, Aí é pra furar bloqueio. Ou até um Montoya recuado, já jogou assim algumas vezes, fazendo um segundo volante. É uma facilidade que o Grêmio tinha com o Ramiro, que agora tem com o Montoya de novo, porque tu pode mexer mais no esquema do meio de campo, porque tem um meia aberta pela ponta, que no caso seria o Montoya, que pode fazer mais de uma posição do que
ficar aberto. Agora tu imagina jogar pro lado o Luan ou o Diego Tardelli e o Leonardo Gomes não tá, quem tá é o Léo Moura. Exato. Que tem dificuldade física. Complica, né? Tu vai fazer o Maicon. jogador, ou os dois jogadores que mais, junto com o Everton, que mais tem capacidade de resolução lá na frente, né, talento, improviso, finalização, drible, vai obrigar esses caras a praticamente jogar como assistente lateral direito. Isso aí é inviável. E é o que você falou, né? Eles ficam distante do gol. Eles têm que se forçar muito mais para... E tu vai sobrecarregar um jogador como o Maicon, porque ele é o volante que joga mais pra direita, quando o Michel fica na esquerda, e que também tem uma idade mais avançada. E problemas físicos, Exatamente. lesão, e Com um cara muito com a inteligente. chegada do Montoya, o Renato chega muito próximo do time que foi top, Brasil e Libertadores, né? 2017. Exato, é um time muito similar àquele que foi campeão nas mãos do Renato. O único senão assim, que eu tenho para saber se esse é o melhor time de todos é que os outros contavam com o de 2017 contava com o Arthur. E o Arthur é um jogador precioso, a gente está vendo ele no Barcelona. Sem dúvida. Hoje é titular do Barcelona. Um time onde o Felipe Coutinho não consegue jogar e o Arthur consegue. Olha o tamanho do Arthur, né? Então... Seleção brasileira agora. Aquele time que tinha Maicon, Arthur, Ramiro, Luan, Everton e o Lucas Barrios na frente, né? Que tem um perfil semelhante ao do Tardelli, a gente pode dizer, né? É um centroavante que também é técnico, sabe sair jogando com os pés. Eu prefiro o Tardelli. Faz bem a parede. E era um time que, na teoria, na gira do futebol, era um time bastante faceiro, mas deu muito certo. Mas aí que tá, Pedrinho. Tem uma máxima que o Renato utiliza muito nas coletivas, quando dizem, o teu time tá muito aberto, muito faceiro. Lembra daquele debate intenso que tinha, puxa, Maicon e Arthur jogando juntos, né? Não tem um volante tão São cinco. dois segundos O volantes. que o Renato falava? O meu time valoriza a posse de bola. A gente prefere gastar energia na construção do que no desarme. Nisso eu sou meio... Aliás, um abraço para ele. Sou meio Celso Rotti. Equilíbrio. Às vezes Não é retranca, né? Às vezes o equilíbrio do Rotti puxava para um lado, entendeu? Às vezes o equilíbrio puxava para um lado. Mas sou a favor do equilíbrio. Eu não gosto disso. Cara, a experiência 2006, as pessoas... A gente viu a Copa 2006 como uma acomodação de peça. O quarteto que fantástico. não deu certo, cara. Tu precisa de equilíbrio, precisa de preencher espaço. Tu precisa das pessoas certas nos lugares certos. Precisa de gente que defenda, que crie, que ataque. Eu não gosto de time ofensivo demais, super faceiro, a não ser nessa situação de tem que furar bloqueio, isso, né? E eu não gosto de time defensivo demais, eu odeio quando o time fica todo atrás e partir para jogar por uma bola, e eu odeio quando fica empilhando atacante, 4 atacantes para tentar, e teu meio de campo dá uma agonia, ver aquele negócio aberto, entendeu? O meio de campo. Eu sou a favor de cada um na sua, preencher direitinho, e eu acho que o Grêmio hoje tem um time que faz tudo bonitinho, cada um numa peça. Perfeito. Isso é importante. Então, tu gostou da passagem do Tagere sobre o São Paulo, que fez exatamente isso que tu está falando. 2 super jogos, duas partidas quase perfeitas, vamos dizer assim. A primeira 2-0 e a segunda lá em São Paulo, jogando tudo, e o São Paulo aqui, não jogando absolutamente nada. Com 40 anos, né? Esse é um assunto que a gente pode engatar para o próximo bloco também. Nós vamos falar muito do Internacional na sequência. Daqui a pouco tem mais 2 toques, eu ia falar nos acréscimos, daqui a pouco tem mais 2 toques ao vivo aqui na sua RDC TV, não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com 2 toques ao vivo aqui na sua RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui nos canais 24 e 524 da NET. Também você nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras, para a sua audiência em nosso site rdctv.com.br, no nosso canal do YouTube, no nosso perfil do Twitter e principalmente em nossa página do Facebook, em facebook.com/RDCTV Digital. Na sequência eu vou pedir para o Pedro me ajudar a trazer alguns recadinhos aí, Pedro. Claro. Por favor, para a gente dar aquela moral para a nossa audiência que nos prestigia. Muito obrigado a você ligado conosco em mais uma edição do 2 Toques. Você que está chegando agora, não se assuste. Hoje, excepcionalmente, Cadu Oliveira não está entre nós e eu estou tendo aqui a missão honrosa de... Ficou estranho isso, né? Não está entre nós. Um abraço, Cadu. Não está aqui nos estúdios da RDC TV. Mas né? tá ligadão. Tá ligadaço com a gente. Um abração pro Cadu. Tá de volta segunda-feira, bombando aqui no nosso 2 Toques, na sua RDC TV, hoje com o Júlio Lemos. É o que temos. E agora a gente vai falar do Internacional. Você quase pediu para DJ Sharon ver. Quase chamei DJ Sharon.
A gente vai falar agora sobre o Internacional e hoje quem deu entrevista coletiva foi o comandante colorado Papito Odair Hellmann, que aliás explicou o porquê de o Inter fazer tantos treinos fechados nesta semana. Fala, Odair Hellmann. Não, nós temos realmente 2 treinos fechados, que é para ter uma liberdade de alguns trabalhos e algumas situações que são importantes para o nosso dia a dia. Quando a gente treina todos os dias aqui no nosso CT, na parte de cá e no estádio, a gente fica muito exposto, né? E a gente precisa de alguns momentos nossos para ter, o treinador precisa falar algumas coisas, cobrar algumas coisas e na intimidade, e isso não precisa ficar exposto para ninguém, né? E aqui a gente acaba ficando muito exposto. E não digo em relação a vocês, mas principalmente à rua também. Então são situações que há momentos que são importantes para que a gente faça alguns trabalhos. Além disso, aproveitando para trabalhar algumas situações para o jogo, e por isso que a gente realizou isso. Tá aí o Odair Hellmann, então, explicando. E essa questão do treino fechado é sempre uma polêmica, né, Guima? A imprensa, obviamente, sempre quer fazer o seu trabalho, quer ter liberdade para cobrir os treinos, para pegar algum furo de bastidor, mas eu também entendo do lado técnico que é uma necessidade que em alguns momentos tem que ser aplicada, né? Assim, ó, eu já falei sobre isso também, causou uma polêmica. Já vem bomba aí. Outra polêmica. Não, Lança, é bacana. Só a gente perguntou pra ti por quê, Guima? Porque você é o cara das polêmicas. Não quero. Tô de férias. Tô brincando. Eu sou a favor do treino fechado, tá? Eu vou me colocar do outro lado do balcão, do lado do treinador. Pra imprensa é ruim, mas eu não sei também até que ponto é tão prejudicial assim. A gente quer informar aquela coisa, o torcedor tem o direito de saber o que foi trabalhado no treino. Se eu fosse treinador, eu faria assim, 80% dos meus treinos fechados. Por quê? Privacidade. Ainda mais no CT do Inter, que é muito complicado ali, tá? Ali é muito complicado. Eles estão tentando resolver com árvores que vão crescer daqui a 10 anos. Mas tu precisa levar para um lugar fechado, sabe? Você tem um CT fechado. Eu sou a favor de ter privacidade. Falo isso, por exemplo, quando tem uma reunião aqui entre vocês, aqui da RDC, ou lá na Guaíba e tal, aqui, quando eu estou no ar, eu quero que todo mundo ouça, o jogo. Claro. Mas quando tem uma coisa para ajeitar o jogo, eu prefiro que seja fechado. Eu gosto de algumas reservas, de algumas privacidades. Eu sou a favor do treino fechado. O Guilherme até falou aqui que, fora do ar, daqui a pouco é para ajeitar uma bola aérea, né? É para ajeitar a bola aérea, é para ajeitar posicionamento, é para tu pegar uma situação específica, uma situação que daqui a pouco o torcedor nem vai entender. Tem um negócio importantíssimo, reprodução de comportamentos do adversário. Não é, o treino não é para o torcedor e não é para a imprensa. É o time reserva fazer o 4-4-1 que o adversário vai fazer no próximo domingo. Exatamente. Reprodução de movimentos, tu vai simular uma coisa, eu vou simular outra, para poder, isso aí, só o treino fechado te dá uma base. É ruim o time adversário saber o que tu tá querendo fazer para aprontar para cima dele, entendeu? O Gula Rock aqui, que é músico, quando tá ensaiando com a tua banda também, tu quer a privacidade, né? Em off. Sempre é bom estar em off quando vai criar coisas novas, vai dar uma surpresa para o teu público. E o treino também é isso. Eu só não gostei hoje na entrevista do Odair quando ele fala que ele não tem um modelo de jogo. Ele pipocou nessa resposta. Por quê? Comparando o Renato tem um modelo de jogo, já está na cabeça dele, o time está pronto. O Inter ainda está em modelagem, mas ele tem que ter um modelo na cabeça dele de jogo. Por quê? Ele não pode só se adaptar às características dos jogadores que eles têm à disposição via DM ou como está o time. Não, querido. Tu tens que ter um modelo de jogo, sim, convicto, para a partir disso tu construir e buscar os resultados, que é o que o Inter precisa ainda montar esse time, que ainda está em construção. Se não vejamos começou há quanto tempo atrás a pré-temporada? Um mês. Tudo bem, que tá cedo ainda, mas é importante que o Inter comece a retomar aquele futebol, toda essa história. O Internacional hoje ele não tem um modelo de jogo. A ideia do Inter é ter mais de um modelo de jogo. Repertório, né? Porque de repente tu tá numa situação, como até o Odair fala, numa Libertadores, onde de repente aquilo não tá dando certo. Tu tá jogando com 3 volantes, foi lá com o Patrick, com o Edenilson, com o Dourado, não tá dando certo. Tu precisa mudar. E daí tu trabalhou durante a semana, tu trabalhou em outros jogos, venceu, perdeu.
com outro time. De repente tira o Patrick e entra com o Nico Lopes, com dois pontas pelos lados, que é isso que o Odair tá fazendo. Sem grenalizar, só pra tu chamar a sonora do Odair, sem grenalizar. A gente tava falando do Grêmio agora, quantas variações táticas a gente falou que o Grêmio poderia ter? O Inter é difícil, é uma, duas ali que a gente vai pensar pra fazer uma terceira. Mas é que tá, só que o Grêmio tem um padrão, um modelo de jogo que não foi implementado pelo Renato, que já vem há alguns anos, da época do Roger ainda. A gente sabe que o Grêmio sempre vai jogar no 4-2-3-1, que se alternam as peças, mas a mecânica de jogo é a mesma, não é mesmo? Sobre o Odair, não, o Grêmio que eu costumo dizer sobre o modelo de jogo, tá? Eu vou te fazer a pergunta. O Grêmio vai jogar contra suponhamos que seja com o Renato, com os titulares contra o Brasil de Pelotas. Eu vou te fazer a seguinte pergunta, ou vou te dar uma afirmação. Tu sabe como é que o Grêmio vai jogar? Tu sabe. Pode não executar bem. Sabe. Pode tomar um pega-ratão da vida. Um abraço pro meu amigo Cláudio Duarte. Pode tomar um pega-ratão, pode tomar um contrapé, mas tu sabe como vai jogar. Tu sabe qual é a intenção. Isso é um modelo de jogo, tá? Eu acho que o Inter tem um modelo de jogo. E acho que a variação, ela se dá... primeiro, eu vou tentar imaginar qual é a variação. Mas eu acho que esse modelo de jogo, o Odair está buscando algumas, como a gente falasse há pouco, algumas opções para que esse modelo de jogo, que é um modelo reativo, transição, jogo mais direto, ele seja alterado para enfrentar contextos diferentes. Assim, esse modelo funcionou no Campeonato Brasileiro num contexto. Esse modelo dificilmente funciona a longo prazo, tá? O Leicester, tá? Para pegar o exemplo em inglês. Sim. O Leicester foi campeão, beleza. Temporada seguinte já era, hoje está numa situação ruim e alterou o modelo de jogo. Porque é o modelo de jogo da reação. O futebol é um esporte de ação e reação, proposta e resposta. O Inter jogou muito com base em reação. Tu não pode reagir o tempo todo. Uma hora tu vai ter que ser o propositor. Funcionou bem no primeiro turno do ano passado. Funcionou bem, teve aquele apoio. Tem que ser o propositor, tem que ser o cara, hoje eu vou mandar no campinho, tá? E é isso que o Odair tenta. As variações rapidinho, tá? Do Odair que eu imagino. O Odair está jogando um 4-2-3-1 esse ano, né? Com o Edenilson alinhado ao Dourado. Eu acho que o time titular dele tem Potker, Nico Lopes flutuando e Neilton. Quando voltar o volta para aquele SA que a gente tinha comentado. Exato, o SA, exatamente. Na frente? Na frente vai ser o Guerreiro depois, tá? É um centroavante. Eu prefiro o Pedro Lucas hoje, tá? Quando a variação tática, ela se dá por conta de um sujeito chamado Patrick. Quando o Inter quiser de novo buscar o modelo da reação, entra o Patrick para formar o tripé, 4-1-4-1, junta com o Dourado, estabiliza jogo direto. Quando quer propor, faz um 4-2-3-1 e tem esse time aí. Ou ainda o Patrick pode fazer a extrema esquerda, como fez no ano passado muito bem. Eu não gosto dele, eu prefiro ele mais atrás, sabe? Mas tu não concorda que naquele momento ele é considerado o melhor reforço do Inter? Comparavam ele muito ao que o Ramiro fazia no Grêmio. Mas ser um volante de marcação, mas que compunha bem o ataque. Quando ele estava bem fisicamente, né? Quando ele fazia o vai e vem. Hoje eu acho que a transição é um modelo que é reativo e físico para um modelo mais propositivo e técnico. Nessa questão, com esse esquema atual, com o Potker, com o Neilton e com o Nico Lopes centralizado, sem a figura do D'Alessandro em jogos fora de casa, eu não vejo o Internacional propor no jogo, pegando a bola, rodando esquerda, direita, vem aqui, não deu. Não tem como. O Internacional tem que pegar uma equipe que vai vir e ela sai com o Neilton, com o Potker, na velocidade, dando profundidade, botando a área para os Trellis. E se o time não vai? Daí não tem. Vocês vão me xingar daqui a pouco, eu vou dar a minha escalação. Aí entra o Odair dizendo que quer uma variação. Se você tem um D'Alessandro, a bola vai vir toda hora no pé do D'Alessandro, vai vir toda hora e ele vai jogar para a esquerda, para a direita. Se tu tem o Nico Lopes, a bola não vai ficar rodando. O Nico Lopes vai tentar a jogada. Tudo bem, mas daí se não dá certo numa Libertadores... Não é que não dá certo, não deu certo. Tu tá na Libertadores contra, contra o River Plate, não tá dando certo, tu muda, porque teu time tem uma experiência com outro modelo de jogo. De repente, com aquele Patrick com 3 volantes, com o Dourado, com o Edenilson e com o Patrick, o 4-1-4-1, e tu tem a experiência naquele setor, então tu pode voltar, de repente, para outro... Com aquela observação, né? O Patrick tem que estar bem, né? Deixa eu só aproveitar esse nosso assunto rapidinho, Hugo, para a gente chamar aqui a sonora em que o Odair Helmut fala justamente sobre qual é o sistema tático ideal para o Internacional. Fala aí, Papito. O meu modelo ideal, vocês sabem disso, que eu trabalho de acordo com as características dos jogadores que eu tenho no grupo. Eu não posso ter um modelo ideal meu e jogadores que não têm essa característica para produzir aquele tipo de jogo, né?
Então, ano passado, eu acho que a gente adotou, quando eu falei de estratégias, fora de casa, um time um pouco mais em transição, né? Fechando setores, agressivo na marcação, que isso é um conceito de marcação defensivo, adotando uma situação de contra-ataque maior fora de casa, e dentro de casa a gente tinha que produzir um pouco mais em termos de posse de bola para jogar dentro do campo de adversário, e a gente conseguiu, dentro dessas duas propostas, é uma situação importante, e tanto que fizemos um bom campeonato brasileiro nesse sentido. Com os jogadores que chegaram esse ano na equipe, no elenco do Internacional, ainda não há as peças necessárias para poder implementar o seu sistema ideal, Guimarães? Ele disse que não tem, que se adapta às características dos jogadores, e acho que ele foi... Em outras palavras, ele falou outra coisa, né? Concordamos e assinamos embaixo. Mas aí tu não pode dizer, olha só, o modelo que eu quero é o modelo... O modelo com um time que eu não tenho, não pode ser, bem, né? ok. Pode ser. Mas o Trellis não deu resposta. Pedro Lucas pede passagem, já tem que ser titular do domingo, final de semana. O Nico Lopes sai, né, automaticamente, foi expulso e tal. Entra o D'Alessandro na vaga dele. Podendo entrar o Rafael Sobis se ele quiser testar uma variação tática e tentar dar uma sequência de jogo para o Rafael Sobis. É uma outra opção. É uma tentativa de dar... Sobis, tá aqui a tua chance, vai. Sobis é mais atacante que o D'Alessandro. É o SA, né? A gente está trabalhando na figura do SA. O D'Alessandro é o MC, né? Então eu acho que, mas por hierarquia, o D'Alessandro vai iniciar o jogo, né? Eu começaria com o D'Alessandro. Eu também. Ainda mais que é em casa, né? Mas eu vou dizer algo que vocês podem me bater à vontade. Vamos ver. Não, é só o pessoal do lado de lá que vai. A gente aciona os seguranças aqui, toda a equipe, apostas aqui da RDC TV. Mas o meu time ideal do Internacional, pelo menos para começar, tá? Eu faria algumas alternativas, não me chamem de professor Pardal, mas eu acredito em algumas improvisações como a seguinte. Lomba, ok. Edenilson seria o meu lateral direito. Não vai bater porque eu te ajudo. Edenilson seria o meu lateral direito. A dupla de zaga é incontestável, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta. Meu lateral esquerdo seria o Zeca. Zeca seria o meu lateral esquerdo. Para mim, as duas laterais do Inter são problemáticas hoje. Não estão sendo bem supridas nem pelo Iago, que deixou de jogar faz tempo. E o que você está falando não é nenhuma irrealidade. Não é invenção, São né? possibilidades. São jogadores que podem fazer, já fizeram. O time tá bom, mas depois vou botar dificuldade. Deixa eu concluir. No 4-2-3-1. Tá? Meus dois volantes seriam Rodrigo Dourado pela direita, alinhado com Patrick na esquerda. Ok? Agora vocês vão querer me bater. Agora lá na extrema esquerda eu colocaria o Rafael Sobis, aberto na esquerda, D'Alessandro centralizado, Nico na direita e Guerreiro na frente. Não, sem Guerreiro. Calma. É um time muito experiente, é um time muito... Não, um time ideal do Inter para a Libertadores. Mas é um time muito experiente, aí existem peças de reposição. Mas não dá para falar do Guerreiro ainda. Um Sarrafiori que pode entrar no lugar do Alessandro no segundo tempo, como o Neilton para fazer a esquerda na do Sobis, como o Pedro Lucas para entrar no lugar do Guerreiro e dar mais velocidade, mais vitalidade, revigorar o time do Internacional. Mas daí tu vai jogar lá contra o River Plate, 30 minutos do segundo tempo, tu vai estar morto. 30 do segundo tempo? Problema sim, maior mas aí tem o banco de reservas, né? A questão maior é a seguinte, ó, eu assinaria embaixo contigo o Edenilson na lateral direita, se eu tivesse um outro Edenilson no meio. O Edenilson está jogando bem no meio. Ele está jogando bem. Eu concordo que o Edenilson na lateral pode até melhorar em relação ao Zeca ou ao Bruno. Eu não sou muito fã do Bruno, tá? Eu acho que aqui ninguém também não há de amores pelo Bruno. Bem-vindo, vai fazer um bom trabalho, mas eu não tenho essa confiança assim, desse jeito ainda no Patrick. Eu acho que o Patrick vai ter muita dificuldade para reproduzir o que fez ano passado. E eu acho que o Edenilson está numa fase muito boa, muito boa. A outra divergência é com relação... Eu prefiro o Neilton que o Sobis jogando pela esquerda. Eu acho o Neilton um jogador mais habilidoso até. Mostrou isso agora, mas no mais eu não acho um absurdo, não. Júlio, só nessa questão do seu meio de campo, o Edenilson, ele até poderia ter sido projetado para fazer a lateral direita, quando veio o Matheus Galdesani, que numa infelicidade tem a lesão no joelho, então agora opera, não vai jogar mais esse ano. Galo Zidane pela imprensa de Curitiba. Muito complicado. Não sabia? Mas é um grande jogador, faria muito bem o papel ali ao lado de Dourado e o Edenilson não teria facilidade. Poderia ter pensado nisso quando trouxe o Galdesani. Por que não eu estou com curiosidade, toda essa questão do tempo de jogo afastado, mas eu acho que o Rodrigo Lindoso, daqui a pouquinho o Lindoso vai se encaixar nessa equipe e joga ele Dourado e Edenilson na direita. Eu mantenho o Edenilson no meio eu acho o Edenilson hoje um grande sim, jogador. Mas eu acho que ao longo do campeonato... Eu acho que a contratação do Matheus Galdesani era para manter o tripé e o Galdesani entrar no lugar do Patrick. Tenho quase certeza disso. O time que o Odair ia projetar seria com Dourado, Edenilson, Galdesani
E aí os três da frente, possivelmente, não sei, Nico D'Alessandro e o centroavante, ou o Sobis, mas a gente está esquecendo de um cara, né, que o Odair gosta muito e que jogou bem na última partida, que é o Potker. O Potker, eu digo o seguinte, Potker, tu não descarta ele 100%. Pra mim, ele é titular ali. Mas tu não confia nele 100%. Aí que tá, Guilherme. Eu gosto do Potker, acho que na Série B no ano passado, no começo, ano retrasado, melhor dizendo, o Potker fez bons jogos pelo Internacional, só que tinha sempre aquela discussão, que nem nós falamos agora do Diego Tardelli jogando na extrema-direita. Ele é um jogador que tem dificuldade de recomposição. Mas o jogar no Potker, 4-2-3-1. Tem algumas dificuldades de ler jogo, né? Baixa a cabeça, baixa a velocidade. Até o Potker, É por isso que tu não confia nele 100%. Eu tenho uma desconfiança do Potker, eu tenho uma confiança no Potker ao mesmo tempo, que faz o seguinte, olha só, eu não abro mão desse cara, mas eu abro mão desse cara também, entendeu? Uma bipolaridade. Ele é total. Ele é Porque ele daqui a pouco joga muito e não joga nada, no mesmo jogo. Ele que veio da Ponte Preta, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, foi artilheiro do Internacional. Jogando e ele com conseguiu, o Luca. Jogando com o Luca. O Luca, que pra mim foi decepcionante no Internacional, esperava muito Pra mais. mim foi exatamente o que eu pensava. Mesma coisa, eu que sou errado. Mas então. quando chegou no Não, Inter, só não, para abrir um parênteses. claro. Quando o Lucas chegou no Inter, jogou muito na primeira partida. Eu entreguei o prêmio da SEG para ele de melhor jogador, inclusive. Foi bem. Que honra dele receber de você. Jogou muito bem, marcou Mas um golaço essa fora da área. questão, o Potker ele concedeu entrevista coletiva ao longo dessa semana e ele disse que está vivendo uma fase diferente, né? De ser assistente. O que a gente estava brincando do Jael. Ele parou de fazer gol e começou a dar assistência. Mas essa é a questão. Ele está jogando mais deslocado. Não é o que ele faz. Se o Potker pensasse um pouquinho mais nas suas decisões dentro de campo, ele seria um titular absoluto do Internacional. Eu acho Potker vai operar, né? Ele tem ferramenta. Eu acho que o time ideal, ou perto do time ideal do Odair, para um Brasileirão, para uma Libertadores, seria o time que jogou contra o Juventude, mas daí, no caso, para a segunda parte da Libertadores, entraria o Guerreiro no lugar do Pedro Lucas, que seria o titular no lugar do Trellis. Mas eu queria fazer uma ressalva, que é um jogador que está treinando muito bem, obviamente que treino é treino, jogo é jogo, né? Uma gíria do futebol, mas é um jogador que o Internacional aposta muito para o futuro e que no decorrer dos campeonatos entraria o Guilherme Parede. O Internacional gastou um dinheiro com ele, foi R$1,5 milhão, ainda poderia pagar mais R$1,5 milhão para ter o passe dele. O Inter confia muito nele para o futuro, é um jogador que o Inter acredita que vai trazer frutos ao Inter. E ele está treinando muito bem. Eu acompanhei o jogo treino do Inter contra o São Paulo de Rio Grande e ele impressionou todos que estavam lá. Você pode perguntar para qualquer um que ele saiu uma hora pela esquerda, ele driblou uns 3 jogadores do São Paulo de Rio Grande. Obviamente não é parâmetro, São Paulo está na Série D do Campeonato Gaúcho, mas é um jogador que tem muito potencial para entrar no decorrer de um jogo e de repente tomar o lugar do Potker no momento que o Potker tem que sair por suspensão, por lesão. Tem outro nome que seguidos os torcedores levantam nas redes sociais, que nunca acabou mostrando muito a que veio, que é o do Wellington Silva, né? Que é um jogador que poderia jogar aberto lá na esquerda com velocidade. Se machuca muito. Mas a questão de expectativa versus realidade, aquela coisa toda, é que nem o Trellis. O Trellis é um jogador que não me decepciona no Internacional. O que eu vejo do Trellis no Inter é exatamente aquilo. Me decepciona no Internacional ver ele de titular. Me decepciona ter contratado. Me decepciona ter contratado, porque no momento que o Internacional contrata, o Odair é obrigado a usar. Sim. Se o Cadu contrata um repórter, e eu, como editor-chefe, no caso eu não sou, mas se eu fosse o editor-chefe, eu seria obrigado a usar o repórter, porque o cara foi lá e contratou. Ele tem que usar. Mas tu tá quase com essa moral aqui. Agora, o problema é quem contratou. O problema é quem eu sou obrigado nesse momento a chamar o comercial. Estão gritando aqui no meu ouvido. Júlio, precisamos chamar os comerciais. Melidiane fez o sinal e eu obedeço. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco aqui para fechar todas do nosso Dois Toques aqui na RDC TV. Não sai daí, a gente volta já. Você está na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Esse é o nosso Dois Toques. Fechando a sexta-feira com chave de ouro na programação esportiva aqui do canal de Todos os Gaúchos. Quero mandar rapidamente aqui alguns abraços a você que está ligadinho com a gente nas redes sociais, principalmente em nossa live lá no facebook.com/RDCTV Digital. Um abração para o Marcos Lima ligado conosco, também o André Miculis, o Mário Sosnovski, o Luiz Vargas, sucesso ao Dois Toques, cadê DJ Sharon? Tá, é no domingo que ela participa comigo no Nos Acréscimos. Também com a gente está aqui o Márcio Souza, o Fernando Martins. Um abraço para todos ligados conosco, mandando aqui o seu recadinho em facebook.com/RDCTV Digital. Senhores,
o tempo passa rápido demais quando a resenha rende, tem assunto. Eu quero agradecer demais. Carlos Guimarães, Obrigado, foi um prazer recebê-lo. abraço. Boas férias, viu? Obrigado. Estaremos aí desconectados das redes sociais. Desconectados pelo bem da minha saúde e pelo bem dos meus seguidores também. E na volta, a Rádio Guaíba bombando. Quarta-feira de cinzas estamos de volta. Maravilha. Mas aí falta bastante tempo. Gui Paz, Q Esportes. É isso mesmo, hoje sexta-feira, amanhã tem reprise às 11h. Então aí, só para fechar o programa, queria assinar, passou batido a questão do treino fechado. Claro. Uma vez o Fernando Martins, do clube, assessor de imprensa, ele mandou uma foto, ele e o Guardiola, lá no Manchester City. E eu no CT do Inter, treino fechado aqui. Dele, cara, relaxa, que no Manchester City é todo dia fechado, não tem treino aberto. Sim. Então, pra você de casa, assim, um dos melhores times do mundo, fecha o treino internacional, não é nada. Que é isso? Tá valendo. Hugo Larroque, 100% Maravilha. algodão. Obrigado Rádio pelo Inferno carinho. bombando. Estamos juntos sempre nos projetos, sem convidar a audiência qualificada, os colegas aqui. Domingo eu estou fazendo um evento bacana chamado Domingo Legal, que não é o do Gugu, não vai ter amanhã. Opa, domingo! Vai ter viola bacana, vai ter um acordeão lançamento do CD do Elmer Fagundes. Dá uma lá no- palhinha aí, dá uma lá no palhinha aí. sítio do, Canta uma palhinha aí. Eu vou tocar um shot pra você dançar, segura no embalo, a dança vai pegar. Eu vou tocar um shot pra você dançar, todo mundo no embalo, RDC está no ar. Domingo então, se liga nas minhas redes sociais, @Hugo Larroque, tem toda a informação, vamos passar um domingo bacana junto lá com Maravilha. só alegria, irmão. Só alegria. Pedrinho, foi um prazer inenarrável. Queria fazer duas ressalvas. Faça. O treino do Manchester City é fechado, mas tem uma diferença. Eles dão conteúdo. Não. Porque na sala de imprensa do Manchester City, eles ganham café da manhã, todos os treinos que são pela manhã. Então, eu queria falar que se o Inter fechar treino... Ô, Gabriel! Ó, pode fechar em mim aqui, ó. Se o Inter fechar treino todos os dias, eu quero no mínimo um café da manhã, né? Mas Boa, aí é o assina seu embaixo. Maranhão. Melhor declaração da noite. O Internacional, você que deve acompanhar, o Júlio também, o seu Maranhão que trabalha lá no Internacional, que faz o Não cafezinho. é Maranhão, é Pernambuco. Pernambuco, eu sabia que era Nordeste. Pernambuco. 50 anos de Internacional essa semana. Maravilha. Senhores, foi um prazer, muito obrigado pela sua audiência. Foi uma honra aqui substituir o nosso querido Cadu Oliveira, que está de volta na segunda-feira, ao vivo, às 9 da noite, aqui com mais um Dois Toques. E eu espero você domingo, 9 horas da noite, com toda a repercussão do Campeonato Gaúcho no nosso Nos Acréscimos, aqui na RDC TV. Eu sempre sonhei em me despedir dessa Eu forma. ia falar dessa maneira, pra você aí de casa, uma realização de um sonho de guri. Não, agora eu saio daqui com o meu Kia São Motors e levo os meus amigos para jantar no barranco. Grande abraço, vem aí o Cruzando as Conversas, continue na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui, mas antes tem o jornal da RDC TV para você ficar muito bem informado. Grande abraço e humildade sempre.